O vídeo de hoje é sobre a disciplina de matemática, certo? E o conteúdo, unidades de milhar. Mas antes de falar sobre as unidades de milhar, eu vou estar relembrando para vocês o que é unidade, dezena e centena, certo? A unidade, como vocês podem observar aqui nessa imagem da representação do material dourado, a unidade ela representa um valor único, ou seja, vocês podem observar aqui, eu tenho um cubinho, então ele equivale a uma unidade, certo? Se eu tivesse 2 cubinhos, 2 unidades, 3 cubinhos, 3 unidades, e assim por diante até eu formar um grupinho com 10 unidades. Quando eu tenho um grupo com 10 unidades, eu formo uma dezena, certo? Representada por essa barrinha aqui. Se eu tivesse 20 unidades, teria 2 dezenas, 30 unidades, 3 dezenas, e assim por diante, até completar 10 barrinhas, que vai equivaler a uma centena, certo? E por que uma centena? Porque é formada por 100 unidades, tá bom? E quando eu tenho 10 plaquinhas dessa, eu formo um cubo. Esse cubo, ele é chamado de unidades de milhar. Por que unidades de milhar? Porque eu tenho 1000 unidades, certo? Se eu tenho 1000 unidades, 1000 cubinhos desses daqui, eu formo uma unidade de milhar, certo? Agora vamos observar o valor posicional. Todo número é formado por algarismos. Veja, o número 1253, ele possui 4 algarismos, o 1, 2, 5 e 3. O 3 ele vai equivaler a 3 unidades, o 5, 5 dezenas, o 2, 2 centenas e o 1, 1000, certo? Que é uma unidade de milhar, tá bom? Então, quando esses algarismos eles trocam de lugar, o valor deles vai mudar também. Observe, se os algarismos trocassem de lugar, teríamos o seguinte número, 3.521, certo? O 1 aqui em cima, ele vai equivaler a 1000. Já aqui embaixo, ele vai valer a uma unidade, certo? O 2 equivalia a 2 centenas. Aqui embaixo, ele equivale apenas a 2 dezenas. O 5 representava 5 dezenas. Aqui embaixo, ele representa 5 centenas. E o 3, que representava 3 unidades, aqui embaixo, ele vai representar 3 unidades de milhar, certo? Ou seja, 3.000. Então, nós obtemos agora o número 3.521, certo? Observem agora o quadro valor de lugar. O que é o quadro valor de lugar? É o quadro no qual é possível a gente observar, certo? E organizar os algarismos, certo? De que maneira? Nós temos aqui o numeral 3.521. O 1, ele representa a unidade, o 2, as dezenas, e o 5, as centenas. O 3 representa a unidade de milhar, certo? Ou seja, 3.521. Nós temos aqui um quadro que traz a primeira classe e a segunda classe. E por que dividido em classes? Por quê? Quando eu tenho 3 ordens, certo? Eu formo uma classe. Ou seja, se eu tenho 3 ordens de numerais, 3 ordens de algarismos, a ordem da unidade, das dezenas e das centenas, eu formo uma classe, certo? A segunda classe, ela vai trazer as unidades de milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar, certo? Nós vimos aqui as unidades de milhar. E por que unidades de milhar? Porque ele ocupa a primeira ordenzinha, tá vendo? Da segunda classe, certo? Decomposição. Pedro tem uma plantação de laranjeiras.
E na época da colheita, ele colheu 1.235 laranjas. Observe como fazer a decomposição desse número. 1.235 é igual a uma unidade de bilhar, mais 2 centenas, mais 3 dezenas, mais 5 unidades. E como a gente pode saber qual casinha cada um vai ocupar? A gente sempre inicia decompondo esse número pela unidade, certo? Então, nós temos aqui 5 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar, certo? Adição e subtração. Nós temos aqui alguns valores, certo? Alguns numerais. E agora nós vamos fazer a adição e a subtração. O que é adição? Quando eu falo que eu vou adicionar, eu vou juntar, certo? Juntar, somar, adicionar mais algum número, tá bom? E quando eu falo em subtração, eu me refiro a tirar. Quando eu tiro, eu faço a subtração. Observe, eu tenho aqui o número 200, certo? Se eu tiro 10 desse número 200, eu vou ficar com 190. Então, eu tenho 10 a menos, certo? E quando eu adiciono 10, eu fico com 10 a mais. Logo, eu vou ter 210, certo? A mesma coisa acontece com o número 310. 10 a menos, 300. 10 a mais, 320. E também se repete com o número 400. Quando eu tenho 400, que eu tiro 10, eu fico com 390. Então, eu fiquei com 10 a menos. Se eu adiciono 10, eu fico com 10 a mais. Logo, eu tenho 410, certo? Beijos e até a próxima aula.